Olá, doutores, sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos continuar estudando, continuar em nossos estudos a respeito do processo civil e não podemos nos esquecer, não é? Vem aí, hashtag estudo em casa, não é? Poste aí sua foto, seu vídeo estudando, me marca, vamos fazer essa corrente de estudos aí. É, Volto a insistir, o link dos nossos vídeos estarão disponíveis na SAP, na sala de apoio presencial. Por causa do tamanho dos vídeos, eu vou disponibilizar lá apenas os links, não é, do meu canal do YouTube. E aí vocês conseguem acessar. E vou deixar lá, e lá no mural nós vamos fazer um chat nos horários das aulas, onde eu responderei as perguntas dos senhores, ok? Tema da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar no artigo 139 e seguintes do CPC. Vamos falar dos juízes e dos auxiliares da justiça, tá bom? Vamos lá então. Primeiro, quando a gente pensa na justiça como um todo, não é? Em toda a estrutura do poder judiciário, nós precisamos pensar que aquela ideia de que o poder judiciário, ele é sempre, na maioria dos casos, ele vai ser provocado, sim, é verdade, vai ser provocado, e nós temos as figuras das partes, não é? Quem são as partes? Autor e réu. Mas nós temos dentro de toda essa estrutura, nós temos outras figuras que fazem parte e são figuras imprescindíveis para que haja o devido processo legal, para que haja o andamento processual, enfim, para que haja a efetiva prestação jurisdicional, certo? Dessa forma, a gente começa lá no artigo 139. Olha lá, título 4, dos auxiliares, do juiz e dos auxiliares da justiça. O juiz artigo 139, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, ou seja, o juiz vai fazer a direção desse processo, é ele que vai zelar pelo processo, ele preside esse processo, preside audiência, enfim, e dentre as suas funções, nós temos, olha lá, assegurar às partes a igualdade de tratamento. Aqui, o próprio CPC está trazendo para a gente o princípio da isonomia. Ou seja, lembra que nós já estudamos, as partes devem ter dentro do processo um tratamento isonômico, ou seja, devem ter um tratamento igual. As partes deverão ter os mesmos direitos e, por consequência, têm os mesmos deveres dentro do processo. E quem é que vai ficar de olho nisso? O magistrado. Isso é uma das funções do magistrado dentro do processo. Olha lá. 2. Velar pela duração razoável do processo. Aí nós temos um problema. Qual é o problema? A duração razoável do processo. É super bonito, nós já estudamos isso também, a questão da duração razoável do processo, dentro de toda a principiologia processual. O problema é o seguinte: o que é a duração razoável do processo? Qual é o tempo razoável para a duração do processo? A gente sabe que o nosso poder judiciário, ele tem uma série de motivos para ser lento, dentre esses motivos, desde a falta de efetivo pessoal, desde da nossa dificuldade como brasileiros, não é? Nós temos uma dificuldade em resolver as nossas lides extrajudicialmente, nós temos essa necessidade de provocação do poder judiciário. As medidas extrajudiciais, em geral, nos causam um certo receio, uma certa insegurança jurídica, por isso que a gente tem essa necessidade de buscar tanto o poder judiciário, não é? Então, por isso, essa duração razoável do processo, ela, embora tenha todo esse lado principiológico, ela é tão mitigada, porque faltam pessoas, por falta da nossa segurança,
da sensação de segurança que nós temos. Nós somos uma sociedade extremamente positivista, sentimos em geral essa necessidade de uma sentença, ou ainda que seja um acordo, que esse acordo seja efetivamente homologado pelo Poder Judiciário. Nós temos essa grande necessidade, com a ideia das câmaras de arbitragem, com esse crescimento das mediações, isso vem ajudando bastante, mas ainda proporcionalmente ao número de processos que nós temos em andamento é um número muito pequeno, mas enfim. O magistrado, então, tem esse dever, inclusive, de buscar a duração razoável desse processo. O problema é que em nenhum momento o nosso legislador explica o que é a duração razoável do processo. Aí nós entramos na questão da subjetividade. O que é razoável? O que é razoável para um pode não ser razoável para outro. Claro que a gente precisa lembrar que nós temos algumas figuras que são figuras que têm certos privilégios dentro do andamento processual, como, por exemplo, situações que envolvam pessoas com graves doenças, pessoas idosas, não é? E nós temos o que eu ainda costumo brincar com os meus alunos e dizer os nossos idosos plus, não é? Que são os idosos pra gente são os maiores de 60 anos, eles já têm um trâmite prioritário, e essa figura que eu chamo, abre aspas aí, de idoso plus, é esse idoso que é acima de 80 anos, que deveria ter um trâmite processual mais célere, não é? E o que é facilmente compreensível por conta, claro, da idade dessas pessoas. Então, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com graves enfermidades, e os menores, porque são figuras que merecem um amparo diferenciado. E a função do magistrado é fazer com que haja essa duração razoável do processo, e inclusive se fazendo essas ponderações dessas figuras que merecem um tratamento diferencial. Na verdade, não dá nem pra gente dizer que é um tratamento diferencial, na verdade é um tratamento isonômico, naquela ideia da igualdade aristotélica mesmo, de tratar os iguais com igualdade e desiguais com desigualdade, ok? Olha lá, inciso 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Ou seja, além de tudo, o magistrado, ele não pode deixar que nenhuma das partes tenha qualquer ato que seja atentatório à dignidade da justiça. Lembra quando nós estudamos os princípios processuais, nós falamos do princípio da lealdade, princípio da boa-fé, inclusive, só para nos recordarmos, a boa-fé, ela é um princípio que está intrínseco a todo o direito. E, de novo, todo o direito. Dentro do direito, a boa-fé é presumida, a má-fé é que deve ser comprovada. E, pensando especificamente dentro do processo, e mais especificamente ainda dentro do processo civil, não é? A boa-fé, ela é presumida, e a má-fé, ela deve ser efetivamente comprovada por aquele que alega. E o magistrado tem um dever de ficar de olho em tudo isso e evitar com que as partes tenham atos meramente protelatórios, às vezes um eventual recurso meramente protelatório, embargos de declaração meramente protelatórios, enfim. Então, o magistrado tem esse dever de conduzir. A gente precisa lembrar também, não é? E nunca é demais repetir que dentre esses deveres do magistrado, nós temos condições, características que são intrínsecas a esse magistrado, como, por exemplo, o dever de imparcialidade, de impessoalidade, ou seja, o magistrado, ele tem que ser imparcial, faz parte da função dele ser imparcial. Claro que nós não podemos esquecer que o magistrado, dentro do processo, ele é pautado pelo princípio do livre convencimento das decisões motivadas, artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal.
O magistrado ele tem esse livre convencimento, ou seja, ele vai decidir uma lide de acordo com o seu livre convencimento. Claro que analisando as provas produzidas e tal. Só que esse livre convencimento dele, ele tem uma, digamos, liberdade mitigada. Por quê? Porque é mitigada pela fundamentação. Se não houvesse essa necessidade de fundamentação, seria até arbitrário, ele decide como ele quer, não é bem assim, certo? Então vamos lá, ele tem que zelar pela dignidade da justiça. E 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto pretensão pecuniária. Ou seja, o magistrado ele tem que manter a ordem e seguir o que diz o nosso ordenamento jurídico. Ele pode tomar medida coercitiva? Pode tomar medidas coercitivas, sim. Imagina que dentro de uma audiência, não é, uma das partes está tumultuando demasiadamente. Ele pode, inclusive, dar voz de prisão para essa parte, pode exigir que essa parte se retire da audiência, sim, pode exigir que essa parte se retire da audiência numa determinada situação, ele pode parar a audiência, enfim. Ele, dentro da legalidade, tem todos os poderes necessários para conduzir esse processo da melhor forma possível. Claro que dentro dos limites, sem qualquer arbitrariedade. Me desculpem. Olha lá, o juiz também, né, ele tem o dever de, a qualquer tempo, olha lá no inciso 5, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Quanto que a parte pode fazer uma composição dentro de um processo a qualquer tempo? Inclusive, a composição ela deve ser estimulada, ela deve ser incentivada. Inclusive, o magistrado, todas as vezes que ele começa a audiência, ele tem, dentro da audiência, né? Ele tem um dever de dizer, olha, doutor, doutora, senhores, temos alguma composição, inclusive sob pena de nulidade. Claro que se a gente pensar na figura do magistrado, para ele, inclusive, é interessante que isso seja feito, afinal, resolvendo essa lide é um processo a menos para ele dar andamento, né? Desafoga esse poder judiciário, é um trabalho a menos, mas mesmo assim faz parte, inclusive, dos seus deveres. Olha, quando fala de auxílio de conciliadores e mediadores, a gente precisa lembrar, por exemplo, da figura do Sejusc, não é? Que é esse centro de conciliação, onde o magistrado não efetivamente participa. Vai ter um mediador, um conciliador que ele vai fazer essa ponte, vai fazer essa mediação, vai tentar essa conciliação depois será levada ao magistrado e dependendo da situação que se envolver menor, vamos imaginar num divórcio que é feito consensualmente no Sejus, que as partes entram num acordo e lá estão arbitrando, e lá estão deliberando sobre o efetivo rompimento do vínculo matrimonial, sobre partilha de bens, sobre alimentos, guarda de menor, visitas, enfim, etc. Além de passar pelo magistrado, vai passar pelo Ministério Público, não é? Vai ser feita essa análise do Ministério Público para ver se estão resguardando os direitos do menor, falei do menor, mas não só menor, mas incapaz. Pensa que esse casal podia ter um filho que é maior, mas que tem alguma limitação mental, por exemplo, que o torna incapaz para os atos da vida civil. O Ministério Público também vai ter que estar lá, ficar de olho, fiscalizar. Lembra que o Ministério Público é fiscal da lei, enfim. Então, esses conciliadores, os mediadores, eles, na verdade, são auxiliares do magistrado. E o magistrado, a todo tempo e sempre que possível, deve buscar a ajuda desses auxiliares para tentar solucionar essa lide da melhor forma possível. Olha, vamos para o inciso 6.
dilatar os prazos processuais, alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Ou seja, nós temos alguns prazos que são prazos processuais, que a própria lei determina um prazo. Agora, em determinadas situações, o juiz ele pode dilatar esse prazo, ou seja, deixar esse prazo ainda maior. Vamos imaginar que a gente tem uma petição inicial com inúmeros documentos, mas muitos documentos. Pensa lá, olha, tem 5.000 documentos instruindo, 5.000 folhas de documentos instruindo esse processo. Vamos imaginar que a parte contrária recebe essa citação, vai lá, quando ela bate o olho nesse processo, ela fala, meu Deus, 5.000 folhas só de documentos. O prazo, 15 dias, é um prazo razoável? É um prazo razoável. Mas vamos imaginar que esse prazo, que é essa parte que vai fazer essa contestação, entende que esse prazo ele é pequeno. Ele pode pedir, sim, para o magistrado uma dilação de prazo? Pode. Se o magistrado realmente entender que para aquela situação específica existe a necessidade da dilação do prazo, ele pode, sim, dilatar prazos, fazer essas alterações. Alterar a ordem de produção de provas, tudo isso faz parte dessas funções. Olha lá, o inciso 7, exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns dos tribunais. Olha, vamos pensar que dentro de uma audiência tem uma pessoa realmente tumultuando e desacatando esse magistrado. Esse magistrado, ele pode sim dar voz de prisão, ele pode requisitar a força policial para que essa pessoa seja retirada de dentro da sala dele, ou até mesmo de dentro do fórum, enfim. Vocês devem se lembrar daquele caso no Rio de Janeiro, em que uma advogada, eu não lembro exatamente o fato em si, mas eu lembro que ela foi retirada à força, que ela se jogou no chão, virou um fato de repercussão nacional, ela pediu as prerrogativas da OAB, mas enfim, o magistrado tomou alguns atos que naquele momento ele entendeu ser necessário. Não vem ao caso agora aqui pra gente decidir se ele estava certo ou se estava errado, porque isso aí nem é da nossa alçada. Mas o magistrado ele tem esse poder, inclusive de dar voz de prisão, inclusive de requisitar força policial. Uma outra situação que eu já presenciei em fórum. Olha, tem um devedor de alimentos que tá lá com mandado de prisão porque não pagou alimentos e ele tá fazendo uma audiência relativa ao divórcio, por exemplo. O magistrado pode ir lá e requisitar a prisão da pessoa naquele momento. A pessoa desse devedor de alimentos pode sair preso de lá na hora, pode ser preso naquele determinado momento, tá bom? O magistrado tem esse poder. E continuando ainda, determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa. Ou seja, se o magistrado em algum momento, embora ele já tenha ouvido as partes, ele está lá analisando o processo, analisa e resolve, olha, eu quero ouvir de novo o autor e o réu. Vou chamá-los para serem novamente ouvidos. Ou mesmo a própria testemunha, viu? Ele pode, sim, não é muito comum, claro, não é comum, mas ele pode? Pode. Ele tem que conduzir da melhor forma possível. E se ele entender que ele deve chamar essas pessoas para serem ouvidas novamente, ele poderá chamá-las, ok? Da mesma forma que, vamos imaginar, nós temos um processo que está em andamento. Em nenhum momento, nem autor e nem réu pediu prova pericial. Mas o magistrado entende que para ele ter uma efetiva decisão dessa lide, uma decisão justa dessa lide, que precisa de uma produção de prova pericial. Ele pode de ofício designar perícia? Sim, ele pode de ofício designar perícia. Tá bom? E olha lá, o magistrado também, dentre essas funções do magistrado, estou aqui só espiando minha colinha para ver se eu já falei de tudo para vocês.
nós temos ainda algumas situações em que esse magistrado ele não poderá julgar algumas causas. Como assim? O magistrado não poderá julgar algumas causas? Sim. Por quê? Nós temos causas em que, situações, na verdade, em que o juiz pode ser considerado como suspeito ou impedido. Como assim, suspeito ou impedido? Ele pode ser considerado como impedido. Olha lá, abra aí o seu artigo 144 do seu CPC. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer as funções no processo 1, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Vamos imaginar o seguinte, olha, esse magistrado, antes de ser magistrado, ele era membro do Ministério Público. Ele atuou nesse processo. E agora, esse processo, não é? Pelas alterações dentro do Poder Judiciário, esse magistrado ele prestou concurso, tomou posse e foi designado para a vara X. E agora, lá na vara X, ele participou desse processo como membro do Ministério Público. Ele vai poder atuar? Não, não vai poder atuar. Ele vai ser impedido de atuar. Ele foi testemunha no processo. Ele também vai ser impedido. Aqui, as regras do artigo 144 são muito objetivas. Eu penso que elas nem deixam dúvidas. E olha, falando de dúvidas, quaisquer eventuais dúvidas, mandem lá na SAP que eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Olha lá, inciso 2 do 144, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido-lhe decisão. Como assim? Olha, pensa o seguinte, esse magistrado, lá em primeiro grau, ele analisou esse processo. Ele era o titular da primeira vara de família e sucessões do Fórum Regional do Tatuapé. Aí ele foi, decidiu, deu a sentença. Nesse ínterim, esse magistrado, ele foi promovido a desembargador. Isso, agora ele não é mais magistrado, agora ele está no tribunal, ele é o desembargador. Pensa que esse processo teve a apelação, né? Lembra que a gente está falando de processo civil? Teve a apelação e essa apelação foi parar lá na turma dele, onde agora ele é desembargador. Ou seja, ele não vai poder fazer uma reanálise da própria decisão. Essa é a ideia do inciso 2 do artigo 144, ou seja, ele estará impedido. E 3, quando estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então tem lá o cônjuge ou companheiro ou companheira, desculpa, desse magistrado, ele também não poderá atuar nesses autos. Por quê? Porque a tendência natural, não deveria, mas a tendência natural é de que possa haver algum benefício por causa dessa figura tão próxima, né? Seja cônjuge, companheiro ou esse parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, certo? E inciso 4, quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau. Então, se o cônjuge é parte, se o companheiro é parte, se o parente consanguíneo ou afim for parte também até o terceiro grau, ele também não vai poder atuar para não correr o risco dele beneficiar de alguma forma essa figura próxima dele, tá? E quando for sócio ou membro de direção da administração de pessoa jurídica parte no processo. Pensa aí, ele tem uma empresa, ou ele é sócio dessa empresa, ou ele tem uma parte nessa empresa,
e essa empresa está com alguma lide discutindo isso judicialmente, ele também não vai poder participar. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, então esse magistrado também não vai poder atuar. Onde mais? Ele vai ficar impedido. Não vai poder atuar em situações também que figure como parte de instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente do contrato de prestação de serviços. Pensa aí, a gente tem um professor que também é magistrado, e aí ele vai decidir uma causa que envolva a nossa instituição. Não é? Ele também não vai poder, ele também vai ser impedido, tá bom? Também não vai poder, também será impedido nos casos em que figure como parte instituição de ensino com a qual, bom, essa a gente acabou de falar, desculpa. Olha lá, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim até linha ou afim e em linha reta ou colateral até o terceiro grau inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Enfim, as situações de impedimento, essa também, falando do escritório de advocacia, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas teve uma discussão grande em relação ao escritório que a esposa do Sérgio Moro trabalhava, enfim. A ideia é de evitar qualquer tipo de benefício mesmo de um terceiro, certo? Ele também não vai poder, né? Ele vai ser considerado impedido quando, não é? Em situações quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Se promover uma ação contra a parte ou contra seu advogado, ele também vai estar impedido. Então, aí nós temos os casos de impedimento lá no artigo 144. Depois eu peço que vocês leiam com calma o artigo. Quaisquer dúvidas, nós vamos discutir todas essas dúvidas, tá bom? E o artigo 145, ele traz a suspeição, ou seja, quando que esse magistrado ele vai haver essa suspeição para que ele julgue esse determinado processo. Olha lá, artigo 145, 145 do CPC. A suspeição do juiz quando, né, for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Porque, se ele for muito amigo, né, pressupõe que ele vai querer ajudar. Se ele for inimigo, seja das partes ou do advogado, pressupõe que ele vai querer prejudicar, né? Inciso 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar por meios para atender as despesas do litígio. Ou seja, inclusive já faz parte das limitações, né, do magistrado. Ele é impedido de aceitar qualquer presente, ele é impedido de aceitar qualquer doação, ele é impedido, não é, de dar qualquer conselho, qualquer dica para qualquer que seja das partes, entendeu? Se ele fizer isso, ele vai ser considerado como suspeito. O magistrado não pode fazer isso. E é só o CPC que está dizendo isso? Não, não é só o CPC. Nós já estudamos lá atrás, não é? Sobre os magistrados dentro da Constituição Federal. A Constituição Federal também já diz, olha, não pode aceitar nenhum presente, não pode dar dicas, não pode de alguma forma beneficiar, aí ele vai ser considerado suspeito. Olha o inciso 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes desses em linha reta ou até o terceiro grau inclusive. Ou seja, a parte envolvida não pode ter nenhuma ligação com o magistrado, seja com o próprio magistrado, com seu cônjuge, com o seu companheiro ou parentes na linha reta
até o terceiro grau, inclusive. E quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Claro, né? Se ele tiver algum interesse, esse dispositivo é muito óbvio. Mas se tiver algum interesse, claro que ele vai ficar que ele vai ser suspeito para julgar. Por quê? Porque ele pode querer beneficiar ou tentar beneficiar de alguma forma, tá bom? Deixa eu conferir. Falamos então. Tô fazendo a minha conferência aqui da minha colinha para ver que eu não deixei, para não deixar passar nada para vocês, tá bom? Então, olha, nos casos de impedimento, a participação do juiz é vedada, não é? E no caso de suspeição, é conveniente que ele se afaste. E esses casos de impedimento e suspeição podem ser ditos de ofício? Por uma questão ética, deveriam todos ser ditos de ofício. O próprio magistrado, ele já deveria dizer assim, olha, calma, para tudo, eu sou suspeito, eu não posso julgar essa causa. Ou para tudo, eu sou impedido, eu não posso julgar essa causa. Mas se ele não o fizer de ofício, pode ser arguida tanto a suspeição como o impedimento por qualquer das partes? Sim, pode ser arguido tanto o impedimento quanto a suspeição por qualquer uma das partes. Bom, falamos do artigo, dos incisos do artigo. E aí, se o juiz se declarar impedido ou suspeito, o que vai acontecer com esse processo? O que vai acontecer com esses autos? Ele será remetido para outro magistrado. Se porventura isso acontecer numa fase recursal, poderá ser enviado para outra turma? Sim, vai sair da turma onde esse desembargador faz parte e será remetido para outra turma, certo? E quando isso deve ser feito? Olha lá o artigo 146. Artigo 146, calma aí, vamos localizar. O caput, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. Então vamos imaginar o seguinte: eu, Alessandra, fui citada de um processo. Aí era que eu recebi, fui lá, recebi a minha citação, olhei. Tá, essa aqui é a minha senha, eu tenho 15 dias para contestar, tudo bem. Eu olho e vejo que o magistrado dessa causa é um inimigo capital meu, ele é meu inimigo. Eu vou querer que meu processo seja julgado por ele? Não, não vou, né? Por mais razão que eu tenha. Por quê? Porque ele pode, não é, abre aspas, tomar o partido da outra parte, ele pode querer me prejudicar. Então, depois que eu percebi isso, que qualquer das partes percebeu, se ele não fizer isso de ofício, se ele não quiser assumir que é meu inimigo capital, eu tenho o prazo de 15 dias para fazer isso. Inclusive, se for necessário, indicar rol de testemunhas. Vamos imaginar que, olha, houve uma briga de trânsito, discutiu, teve violência, posso juntar boletim de ocorrência, se teve um processo criminal, posso juntar esse processo criminal, se tem testemunhas, eu posso pedir para ouvir testemunhas, enfim, eu tenho que fazer provas, porque lembra de tudo que a gente já estudou. Não adianta eu, dentro do direito, fazer alegações e não conseguir comprovar essas alegações, certinho? Então, eu tenho que fazer essas alegações, tenho que comprovar essas alegações, ok? Aí, acolhida, a minha pretensão, a pretensão alegada, vai ser repassado para outra turma, para outro tribunal, para outro magistrado, dependendo da situação. Certinho, doutores? Então, eu peço para os senhores que façam a leitura dos artigos 139 até o 148, leiam com calma e, havendo quaisquer dúvidas, não é? Até porque para a gente não ficar aqui só lendo artigo,
envie suas dúvidas para mim, nós vamos discutindo essas dúvidas lá na nossa SAP, ok? Então, essa parte do juiz, nós terminamos por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar dos auxiliares, certinho? Até daqui a pouco.